Bom, não vou me apresentar porque o Caio me apresentou. Vamos lá. Quero tratar uma coisa com vocês hoje, eu acho que é de extrema importância para os nossos dias. E o tema da nossa mensagem hoje é despertando o revolucionário que habita em nós. Então vira para o seu irmão do seu lado e fala assim: existe, vamos mais forte, com convicção. Vamos lá, existe um revolucionário dentro de você e vai vir para fora, em nome de Jesus. Amém, amém, é assim. Bom, antes da gente continuar, quero fazer algumas perguntas para você. Você levanta a mão e faz um barulho, se fizer sentido para você. Quem aqui quer responder a vocação de Deus para você? Amém. Em alguns, para ficar mais fácil, o chamado de Deus para você, acho que é mais comum, acho que a gente está mais acostumado. Quem aqui quer fazer algo relevante no reino de Deus? Está diminuindo, era para aumentar. Vamos lá. Quem aqui gostaria de ouvir, quando encontrar o Senhor, servo bom e fiel? Amém, glória a Deus, é isso, glória a Deus. Acredito que todo mundo tem o desejo de fazer algo realmente relevante para Deus, algo que vai mudar a vida de pessoas, e algo revolucionário, não necessariamente algo vistoso e grandioso, algo revolucionário, a gente vai estudar isso aqui um pouco, é algo que transforme a vida das pessoas. Então eu acho que cada um de nós tem o desejo de fazer algo que vai fazer a diferença no reino de Deus. É o que está impregnado dentro de você. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 4, no verso 13. Mateus, no capítulo 4, verso 13. Podemos ler? Vou considerar que sim, então vamos lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, porque Deus... Não, viajei, desculpa, esse aqui já é o próximo versículo, foi mal. Vamos lá. Então o que a Bíblia está falando para mim e para você? Que você nasceu para fazer a diferença onde você está. A Bíblia está falando para você que é um nascido de novo, você precisa ser sal da terra. Você precisa dar sabor. Você precisa causar nas pessoas um desejo de alcançar ou conhecer, melhor dizendo, aquilo que um dia transformou a sua vida. A Bíblia está dizendo também que você é luz do mundo e ninguém pode esconder uma cidade que está em um alto monte. A Bíblia está dizendo que você precisa fazer alguma coisa. A verdade é que nós, muitas vezes, nos equivocamos achando que nós fomos salvos para sentar num banco. Essa não é a verdade. A verdade, a Bíblia vai dizer para mim e para você que você foi salvo por Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, por mim e por você, como o pastor Caio acabou de falar. Jesus se entregou por mim e por você por amor, para que você tivesse vida e vida em abundância, mas você foi salvo, e a Bíblia também vai dizer que a partir do momento que você nasce de novo, a partir do momento que você é encontrado por Cristo, e você foi salvo, você começa a ter uma vocação, um ministério, um chamado, que a Bíblia vai dizer que é o chamado da reconciliação. Então a verdade é que você foi salvo para salvar.
Se você foi alcançado por Jesus, se você foi alcançado pela boa nova do Evangelho, boa notícia, a boa notícia que dizia que você que antes vivia em um reino de pecado, nas trevas, você foi transportado, segundo a palavra de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, se você andava em caminhos errantes, agora você anda em caminhos corretos, em caminhos de luz. Amém? Agora abre comigo a sua Bíblia, Filipenses 2, verso 13. Porque você precisa entender algumas coisas. O tema da nossa mensagem é sobre o revolucionário que você é e que precisa vir para fora, amém? Mas você precisa entender algumas coisas. A primeira delas é que uma revolução de verdade, para que ela aconteça, ela começa primeiro dentro de você, para que depois possa vir para fora. Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, verso 13. Diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Agora o verso 12. Não sei que não faz sentido ler o 13 depois do 12, mas é para você entender um pouco o contexto. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, você foi salvo, amém? Agora opera a sua salvação. Ou seja, faz alguma coisa a partir do momento que você foi salvo. Você não foi salvo para ser o espectador daquilo que está acontecendo. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que você recebeu o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo. E com esse privilégio, esse grande privilégio, nós não podemos ser alguém que fica, olha que legal, olha o que está acontecendo. Nossa, que incrível. Nossa, seria até legal participar. Seria até legal estar junto daquilo que está acontecendo. Não, meu irmão, Deus está te chamando para cooperar com Ele. A verdade é que Deus, Ele tinha poder para fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu, na sua infinita bondade e misericórdia, que nós participássemos com Ele. Então, a partir do momento que você foi salvo, meu irmão, você precisa operar a sua salvação, fazendo algo para o reino de Deus. E a Bíblia fala com temor e tremor, o que quer dizer que precisa acontecer uma mudança dentro de mim e de você. Toda revolução, ela precisa começar dentro de você. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus, Ele opera em nós tanto o querer, tanto o efetuar. Então a verdade é que você não nasceu à toa, você não veio para esse mundo à toa. Na verdade, Deus, Ele colocou dentro de você respostas para esse tempo. Ou seja, Deus quer contar com você nesse tempo, agora. Precisa vir para fora aquilo que Deus depositou dentro de você. Porque não sei se você já reparou, mas a gente não é igual. Mas por que a gente não é igual? Porque Deus, Ele quer fazer algo na sua vida que talvez eu não tenha capacidade de fazer. Assim como o irmão do seu lado tem algo que ele vai fazer que talvez você não tenha capacidade de fazer. E aí nós chamamos isso muitas vezes de vocação, de chamado. Deus te chamou para algo. Deus te vocacionou para algo. Muitos de vocês foram chamados, por exemplo, para a área da educação, e você é um bom professor. O que você tem que fazer é ser um bom professor para a glória de Deus. Através da sua área de atuação, Jesus ser revelado. Se você é um médico, Jesus ser revelado. Se você é um enfermeiro, Jesus ser revelado. Se você trabalha com comunicação, Jesus ser revelado através daquilo que você faz. A verdade é que Deus, Ele não está dentro de uma caixinha
onde diz que as pessoas só vão encontrar Jesus se elas vierem aqui. Talvez essa experiência nem foi a sua. Talvez você estava trabalhando e alguém falou de Jesus para você e você foi alcançado por Jesus. Talvez você foi alcançado por Jesus em casa, talvez no seu colégio, na sua faculdade. Nenhuma experiência com Jesus, ela é padrão. Pode ser até parecida, mas é diferente. Então Deus está fazendo algo na terra. E nós sempre dizemos aqui que o que Deus faz na terra é por meio da igreja. E eu sempre digo para você aqui, para ficar bem claro, que igreja aqui não é essa instituição, não é esse espaço aqui. Igreja não é você sozinho, igreja não sou eu sozinho, igreja somos nós. Então tudo que Deus faz na terra é por meio da unidade do seu corpo. Então o que Deus quer fazer é através da minha vida e da sua vida. Se eu, pela graça de Deus, for um bom pastor e você for um bom professor e as pessoas forem alcançadas por Jesus através da sua vida, na sua área de atuação, é o corpo funcionando. É o corpo funcionando. É as coisas acontecendo como devem acontecer. E é assim que funciona. Então você precisa, através de um relacionamento com Deus, descobrir o porquê você está aqui. E é através de um relacionamento com Jesus que você descobre. Porque, como eu te disse, a verdade é que você nasceu para algo. Então Deus colocou dentro de você indignações santas. Então talvez você está pensando, nossa, eu já não aguento mais Juiz de Fora cheio de morador de rua. Deus está colocando uma indignação no seu coração, meu irmão. Reaja a ela. Talvez você está pensando assim, eu não aguento mais as nossas crianças sendo ensinadas erradas no colégio. Deus está colocando uma indignação no seu coração, meu irmão. Quando é que você vai se tornar um professor? Quando é que você vai fazer diferente? Quando é que você vai ser uma voz de Deus naquele lugar? Deus colocou indignações santas no seu coração. O que é que você está fazendo com elas? Como é que você tem respondido a elas? Não adianta, meu irmão, você tem indignações, você é até um cara que percebe, uma moça que percebe, mas você chega para a gente e fala assim, eu não aguento mais X coisa acontecendo assim, assim. Aí você vem e fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Os pastores sabem como é que funciona. Mas você não faz nada. Quando é que você vai operar a sua salvação? Quando é que você vai fazer algo com a salvação que você recebeu? Quando é que você vai salvar a partir do momento que você foi salvo? Eu não estou falando aqui que você tem poder para salvar. Estou falando aqui que você é canal de Jesus aqui na terra para operar salvação. Pregando o quê? As boas novas, o evangelho, que a palavra de Deus vai dizer em Romanos, que é poder de Deus para a salvação do homem. Então, quando é que você vai operar poder de Deus? Quando é que você vai usar, e usar aqui no bom sentido, a palavra de Deus para que as pessoas possam ser alcançadas? Talvez você é até um crente há muito tempo, você é até um crente legal, você faz coisas aqui, você não falta um culto, você participa de mesa, você até serve. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. De nada adianta se você não fala daquele que transformou a sua vida. A maior vocação que você tem é reconciliação. Se você foi salvo, você precisa ser um canal de Deus para a salvação do outro. Então toda revolução, ela vai começar primeiro dentro de você. Não adianta você querer falar assim, e a gente tem esse jargão, porque agora já é um jargão. Nós queremos avivamento, nós queremos mudança da sociedade, nós queremos isso e aquilo. A gente fala tanto isso, às vezes a gente até ora por isso, a gente faz conferência com esse tema. Mas o que você tem feito com isso? O quanto isso é combustível para que você faça algo.
De nada adianta você ter essa informação, você até repetir isso, se nada acontece a partir da sua vida. Como diziam os antigos, falar até papagaio fala. Então não é sobre falar, é sobre uma ação que parte através da sua vida. Mas nunca vai acontecer uma revolução se ela não nascer primeiro dentro do seu coração. E através desse nascimento, gerar algo. Mas o que de fato é uma revolução, porque a gente está falando tanto de revolução, eu quero trazer do dicionário para você. O que é revolução? O dicionário vai dizer que revolução é uma grande transformação, uma mudança sensível de qualquer natureza, seja de modo progressivo, contínuo, ou seja de maneira repentina. Outra coisa que o dicionário diz a respeito de revolução: movimento de revolta contra um poder estabelecido e que visa promover mudanças profundas. Eu sei, revolução, revolucionário, são palavras que soam para nós com um teor meio ruim. São palavras que tomaram alguns significados que a gente começa a ter um certo tipo de rilia. Fala assim, isso tem um quê político, não funciona, não sei. É como a palavra governo, que a gente também tem esse tipo de dificuldade. Mas a verdade é que eu e você somos chamados para ser revolucionários, porque existe um poder estabelecido na sociedade. Existem muitas pessoas, inclusive ao seu redor, que convivem com você, que elas estão debaixo do juízo do pecado. Então nós precisamos ser revolucionários para destituir esse poder na vida deles. Lógico, você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso sendo um canal de Deus, que fique bem claro. Não é sobre a sua boa oratória, o quanto você é bom, o quanto você é legal. Não, a própria Bíblia vai dizer que as pessoas são convencidas através do Espírito Santo. Ele é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o único. Então você pode ser ótimo em oratória, você pode ter feito curso de contador de história, ou que é mais atual, de storytelling. Você pode ter feito tudo isso. Você não tem o poder de convencer ninguém. Mas você pode sim ser um canal de Deus aqui na terra. E você deve ser. Então nós precisamos ser aqueles que se levantam para fazer uma revolução. Não adianta você ficar acomodado, vivendo um tipo de evangelho que é legal. Você vem na igreja, você participa de eventos que a gente faz, você participa de todos os encontros que a gente faz, você até ajuda financeiramente. Isso tudo é bom, isso tudo faz parte. Mas mais uma vez, de nada adianta se você não fala daquele que transformou a sua vida, de quem salvou a sua vida. Nós vemos na palavra de Deus, muitas vezes, pessoas muito mais ousadas que eu e você. Enquanto eu e você temos dificuldade, medo de falar daquilo que nos transformou, a gente vai ver, por exemplo, a mulher samaritana, a gente vai ver o gadareno, que apenas um encontro com Jesus foi o suficiente para transformar a vida deles e eles falarem daquilo que aconteceu com eles. E aí você, meu irmão, que vem na igreja constantemente, você que tem seu devocional, você que ouve palavra em casa, porque hoje você tem o YouTube, o que você tem feito com isso? O quanto você tem falado de Jesus? Então nós falamos que uma revolução precisa começar primeiramente dentro de você. E agora explicamos o que é uma revolução. Mas nós precisamos falar também que um revolucionário ele é fascinado pela missão. Alguém que de fato é um revolucionário, alguém que de fato entendeu o porquê está aqui, alguém que de fato entendeu
O plano de Jesus é alguém que é fascinado por aquilo. Ou seja, você começa a respirar isso. Começa a ser a sua motivação diária. A Bíblia deixa bem claro para mim e para você que esse tempo é passageiro. Tudo que você está construindo naturalmente é passageiro. A sua faculdade é passageira, meu irmão. Você pode ser um ótimo aluno. Você pode ser um ótimo patrão, empresário, funcionário. Tudo isso é passageiro. Você pode ter se formado na sua faculdade com louvor, ser contratado na melhor empresa, ser absorvido por uma multinacional. Você pode fazer grandes coisas naturalmente, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso fica. Pensa comigo. Você estuda lá, vamos jogar para cima, 6 anos de faculdade. Ficou 6 anos na sua faculdade. Agora vamos contar que você vai trabalhar 60 anos. Você ficou 25, com 60, 85. Vamos supor que você trabalhe mais um pouco, você está em 90. Passageiro. Você já não vai exercer aquilo que você se formou. Acabou. Passou. O emprego que você está hoje, que você tanto quis, ele pode ser passageiro. Amanhã, eu vou usar esse exemplo que eu acho que é melhor. Amanhã você pode estar num emprego muito melhor. Amém? Mas é passageiro. Sabe, todas as conquistas que você conquistou naturalmente aqui, o seu apartamento, é passageiro. A sua casa é passageiro. A empresa que você tanto suou é passageiro. Mas sabe o que é eterno? O que a Bíblia diz que é eterno? Eterno é uma vida com Jesus. A Bíblia vai falar que é vida e vida em abundância. Deus te chamou para a eternidade. Deus te chamou para viver em comunhão com Ele para sempre. Olha que privilégio. Que privilégio enorme. Mas você precisa se lembrar que esse privilégio não é só para você. Não é só para você. Não é para você esconder. Não é lista VIP. É sobre você falar daquilo que você está vivendo. Daquilo que te alcançou. Daquilo que transformou a sua vida. Então o revolucionário ele é fascinado pela missão. Eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo. No capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, a verdade é que a Bíblia está dizendo para mim e para você, que agora nós fazemos parte do exército de Cristo. É o exemplo que Paulo está usando aqui. Nós fazemos parte daquilo que Jesus está fazendo. Ou seja, Jesus está fazendo algo e nós fazemos parte disso. E a Bíblia também está falando que nenhum soldado, ele se envolve com as coisas dessa terra, passageiras. Ou seja, meu irmão, lembra que eu falei que uma revolução começa dentro de você? Então uma revolução, ela precisa começar transformando a sua vida primeiro. Ou seja, se você estava vivendo uma vida em que o pecado estava juntinho de você, já não faz sentido mais. Não é esse estilo de vida que Jesus tem para você. Pelo contrário, o que a Bíblia vai dizer é que esse não é o nosso estilo de vida. Um bom soldado de Cristo, ele não se envolve com essas coisas. Então, meu irmão, não tem como. Não tem como você ser salvo e não produzir bons frutos. Você não é salvo por fazer boas obras, mas a partir do momento que você é salvo, você produz boas obras. Você é salvo para boas obras. Então você começa a ter um estilo de vida diferente.
E dentro disso, você vai entender na sua vida cristã, quando você vai amadurecendo, você vai percebendo que coisas passageiras, coisas desse tempo, são inclusive coisas que são lícitas. São coisas que você vai precisar deixar de lado, porque está atrapalhando você a viver uma vida intensa e constante em Cristo Jesus. São exemplos bobos que a gente sempre usa, mas, por exemplo, assistir série não é pecado, meu irmão. Mas se você assiste série 10 horas por dia, você está perdendo muito tempo da sua vida. E Deus é Senhor do tempo também. É Ele que te dá tempo. E você precisa ser um bom mordomo. Você precisa utilizar o seu tempo da melhor forma possível. Aí você me fala que não tem tempo para orar, que não tem tempo para fazer jejum, que não tem tempo para participar das programações da igreja, que não tem tempo para falar de Jesus para as pessoas. Tem algo de errado. Tem algo de errado. A questão é que você está usando o seu tempo de modo equivocado. A questão é que você está fazendo do seu tempo um nada. Gastando o seu tempo como não deveria gastar. Você precisa ser alguém que, a partir do momento que você foi alcançado por Jesus, você vive Jesus. E viver Jesus, mais uma vez, não é participar das programações. Jesus é um estilo de vida, meu irmão. É um estilo de vida. A partir do momento que você conhece Jesus, que você conhece o seu Senhor e Salvador, você começa a viver a vida do tipo de Deus, para agradar a Ele. Eu sei que no tempo que nós vivemos, a sociedade que a gente vive hoje é muito instantânea, é muito assim. Então a gente está cada vez mais viciado em dopamina. Ou seja, você faz o que vai te trazer prazer. Você faz o que vai te trazer algum tipo de satisfação. Quer um exemplo? Quem aqui já participou de uma conferência? Faz assim, cara. Quem aqui já saiu de uma conferência querendo mudar o mundo? Quem aqui, depois de querer mudar o mundo, passou um tempo, você caiu na normalidade? Agora é só quem é corajoso. Todo mundo, gente. Todo mundo. Porque se a gente não for vigilante com isso, nós acabamos caindo na rotina e esquecendo do que realmente faz sentido. Então o seu desejo de mudar o mundo, que Deus colocou dentro de você, você acaba... E não é consciente isso, é natural. É a sua vida tomando tudo. E você começa a pensar em problemas, nas suas dívidas, nas suas dificuldades, no que você tem que fazer, nas demandas que você tem, e você se esquece do que de fato é eterno e importante. Existem duas filosofias que eu quero citar aqui para você. Uma delas é hedonismo, eu vou explicar para você. Hedonismo é uma teoria filosófica que prega que o prazer é o bem supremo da humanidade. Ou seja, o prazer é o ápice da vida humana. Em prol do prazer, tudo é válido, se colocando até mesmo acima do amor a Deus e do amor ao próximo. A Bíblia vai dizer para mim e para você que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Eu gosto muito de Jesus nos evangelhos, porque para mim ele meio que torna o crivo ainda mais pesado. Porque Jesus ele vai dizer que o que nós devemos fazer é amar ao próximo como ele nos amou. Ou seja, no tempo em que vivemos, em que às vezes a gente tem crise de identidade, às vezes a gente não se gosta tanto, às vezes a gente tem essas situações, né? A Bíblia vai dizer que você tem que amar o próximo como Jesus te amou. Então, mesmo que você não se ame tanto, isso está errado também,
Mas mesmo que você não se ame tanto, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Ou como o Senhor te amou, perdão. É dessa maneira que você tem que se portar. Mas a sociedade o tempo todo está nos levando para um lugar em que o que importa é o meu prazer. O que importa é eu me sentir bem. O que importa é eu me satisfazer. Então a gente vai ver essa entrega de dopamina o tempo todo e você rolando o dia inteiro o Instagram, cansou do Instagram, você vai para o TikTok, cansou do TikTok, você vai para outra rede social, cansou disso, você vai assistir uma série. É dopamina o tempo inteiro. Porque você quer o seu prazer. Você quer o que te satisfaz. Mesmo que seja algo temporário. E muitas vezes, como eu te disse, você vai ir para esses lugares, num lugar lícito e vai transformar isso em pecado, ou muitas vezes você vai de fato para um lugar de pecado. Você vai se envolver tanto com essa satisfação que você vai, por exemplo, ir para um lugar de que um prazer de 5 minutos é o que você precisa. E eu acho que você entendeu o que eu quis dizer com prazer de 5 minutos. Não caia nisso, meu irmão. Foge do lugar da pornografia. Foge do lugar da masturbação. Foge do lugar de flertar com outras mulheres ou com outros rapazes por causa de dopamina. Isso vai destruir a sua vida. Um bom soldado de Cristo, ele não se envolve com essas coisas. E a Bíblia também vai dizer que um abismo chama um outro. Então, às vezes, você está assim, não tem nada a ver. Isso aqui eu aguento, eu supero, eu dou conta. A hora que você vai ver, você está num buraco, num poço tão profundo, que é difícil até de sair. Outra filosofia, que eu falei que ia citar, Carpe Diem. É um princípio que nasceu de pensadores modernistas, vem do latim e o significado é aproveite o dia. O termo se popularizou muito por meio do filme Sociedade dos Poetas Mortos. A ideia é que perdemos muito tempo preocupados com o futuro ou remoendo o passado e nos esquecemos de viver o hoje. No entanto, também propõe tirar do dia de hoje o máximo de seu potencial, como se não houvesse amanhã. Ou seja, se necessário for, agir inconsequentemente, não tem problema. Então, essa filosofia vai pregar para você que você tem que tirar o máximo do seu dia. Bem coach, né? E nessa de tirar o máximo do seu dia, você vai se embrenhando em tanta coisa, que às vezes, como eu te disse, você está num poço tão fundo, que você não consegue sair. Porque a dopamina que você estava recebendo antes, ela já passa a não ser o suficiente. E você procura algo que vai te satisfazer um pouco mais. Aí já não te satisfaz, você procura algo que satisfaz um pouco mais. E se torna um vício. Um vício tão profundo que você não vê saída. Mas você não percebe. Então não dê espaço para esse tipo de pensamento. Não dê espaço para esse tipo de pensamento que vai fazer com que você vá para um lugar de que a vida é só prazer. Meu irmão, se você não percebeu ainda, a sua vida vai ter dificuldade. A sua vida, ela não é simples. Eu não vou fazer de merchan. Eu sei que você está pensando. Tá bom. A vida não é um pudim, meu irmão. Mas a verdade é que se você ficar procurando por prazer, e por prazer, e por prazer, você vai se frustrar. Ou vai se envolver com pecados, e pecados, e pecados, e pecados. Não caia nesse lugar. Aprenda a ser alguém que encontra contentamento na sua própria vida. Mesmo nos dias que estão normais.
nos dias que são ok, no dia que você não recebeu um chui de Deus. São nesses dias que nós prestamos, inclusive cultos racionais. É quando você não está com vontade, quando você não está sentindo nada, mas você decide adorar a Deus. Você decide viver para Jesus. E o texto que fala sobre culto racional é o mesmo texto que fala de você ser um sacrifício vivo. E fala por isso para que você voluntariamente se entregue como sacrifício. Porque vivo, ninguém vai poder te obrigar a se sacrificar. Porque você tem vontades. Então ninguém está aqui para te amarrar e falar assim, meu irmão, você tem que se sacrificar por Cristo Jesus. Não, a gente está falando, esse é o caminho para você. O que você faz? Em um culto racional, em um sacrifício vivo, mesmo quando você não tem vontade, mesmo achando loucura, mesmo achando que não tem benefício para você, você entende que a sua vida é para agradar a Jesus. E não para agradar a si mesmo. E assim você vai se tornar cada vez mais fascinado pela missão. Nós já falamos isso aqui, constantemente repetimos. Os negócios de Deus aqui na terra são pessoas. Então a sua fascinação tem que ser que através da sua vida as pessoas sejam alcançadas por Jesus. Que você seja um canal de Deus aqui na terra. Amém? Então pratique esse tipo de atitude. Um bom revolucionário também, o nosso próximo tópico, ele é submisso. Eu sei. Mais uma palavra que nos leva a esse negócio não é legal. Mas o que devemos ao Senhor é submissão, meu irmão. Sabe a sua opinião? Aquela que é legal? A melhor ideia que você teve? Se ela não faz sentido para Deus, se ela não se alinha com os princípios do Senhor, joga no lixo. Joga no lixo. Porque o que você tem que fazer, e para ser um bom revolucionário, para ser alguém que está respondendo ao Senhor, princípio básico, submissão. Se você não é submisso, tem grande chance de você perverter a mensagem que Deus colocou dentro de você. Beleza, Deus colocou dentro de você uma indignação santa, Deus colocou dentro de você planos, sonhos, uma vocação, o desejo de transformação, a vontade de mudar o mundo. Mas se você não trouxer isso aos pés de Jesus novamente, você vai perverter a mensagem que Jesus colocou dentro de você. Então você precisa ser alguém que busca sempre o lugar de submissão. Submissão é o padrão de Deus para mim e para você. Sabe uma coisa? Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. E todo o tempo que ele estava aqui na terra, caminhando na terra, fazendo as coisas aqui na terra, uma das coisas que ele mais repetia é: eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Estou fazendo o que vi o Pai fazer. Submissão, meu irmão. Então, se Jesus, que é o próprio Deus, ele se submeteu, por que você não pode? Por que você acha que você vai resolver as coisas sozinho? Por que você acha que você vai fazer algo grandioso sozinho? Não vai. Não vai. Não tem como você viver o que Deus tem para você sozinho. Não tem como você fazer aquilo que Deus estabeleceu dentro de você sozinho. E aí,
o nosso próximo tópico. Um bom revolucionário, ele anda em bando. Você nunca viu alguém fazer algo que chamamos de revolução, algo grandioso, sozinho. Até mesmo na história, quando você vai ver a revolução, pode até ter um nome de destaque, mas tinha um povo, tinha uma comunidade ali. Então não acha, é porque a gente tem muito essa mania, cara. Eu vejo muito isso, inclusive nos jovens. Sou pastor de jovens e eu vejo muitas vezes, Deus me chamou para isso. Deus me chamou para aquilo. Aí o cabra vai lá e quer construir sozinho aquilo que Deus chamou para ele. Não funciona assim. Lembra que eu falei? Tudo que Deus faz na terra é por meio da igreja. E a igreja somos nós. É junto. A gente vai ver na Bíblia em vários momentos que Deus, ele vai trabalhar na unidade. A gente vai ver, por exemplo, que Jesus vai falar que eles vão reconhecer a Deus porque amamos uns aos outros. Ou seja, a unidade é o lugar onde Deus se manifesta. A ideia pode até começar dentro de você, mas você vai precisar trabalhar com pessoas para que elas se tornem real, porque não é sobre você. Não é sobre o quão legal você é, o quão bom você é. É tudo sobre Jesus, meu irmão. Então um bom revolucionário, ele não anda sozinho, ele não pode caminhar sozinho. Mas com uma comunidade. Com uma comunidade. Algo está acontecendo, precisa ter gente junto. Então não caia no erro de querer construir aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, que às vezes é até genuíno, mas você quer fazer sozinho. Não funciona assim. Não é dessa maneira que você vai conseguir responder ao Senhor. Se nós queremos de fato mudar o mundo, você quer mudar o mundo? Que isso, gente? Uai, você quer mudar o mundo? Então você precisa de unidade e de submissão. Submissão ao Senhor. Submissão às pessoas com que Deus está contando. E unidade, porque você não vai fazer nada sozinho. Se coloque de pé para a gente poder caminhar para o nosso final. Eu separei 2 frases aqui, de grandes teólogos, que eu vou passar um aperto para falar o nome de um deles. Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte: a transformação de uma comunidade começa com a transformação do indivíduo, pela obediência a Cristo. E a gente vai ver John Wesley falando algo semelhante. Ele vai falar: a transformação do mundo começa quando permitimos que Deus transforme o nosso coração. Então tudo e qualquer revolução, ela precisa partir de uma transformação que acontece em você primeiro. Porque não adianta você ter uma boa ideia se o seu coração não se alinha com aquilo que Deus quer fazer. Você pode ser até bem intencionado, mas não é o suficiente. Você pode ser até legal, mas não é o suficiente. Você pode até ter uma grande ideia, mas não é o suficiente. Não funciona dessa maneira. Feche seus olhos. Eu queria que você começasse a identificar na sua vida agora, em que lugar você está. Talvez você é alguém que está precisando que Cristo transforme a sua vida para que uma revolução comece. Talvez você é alguém que estava querendo fazer algo sozinho. Você entendeu que Deus tem uma vocação grandiosa para você, através da sua vida, mas você estava tentando fazer isso sozinho.
Talvez você é alguém que até queria fazer a vontade de Deus, mas não queria ser submisso. Ou seja, eu quero responder ao Senhor, mas eu não quero esse negócio de andar junto. Talvez você é alguém que começou fascinado pela missão, mas hoje você é alguém que está um pouco apático. Bom, nós temos vários públicos. E eu queria que você, que se identificou em alguma dessas condições, que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Para ser um revolucionário, você precisa primeiro ser corajoso. Ninguém aqui está aqui para olhar para você e falar assim: ixi, fulano, eu achei que ele era crente, agora ele veio aqui na frente para receber oração. Meu irmão, tira esse tipo de pensamento da sua cabeça. Para de ser orgulhoso a ponto de não reconhecer que você precisa de uma transformação. Então seja ousado para responder ao Senhor. Seja ousado e humilde para que você possa receber oração. Nunca é demais. Então, se você é alguém que se identifica nesse lugar, ou se você é alguém que, através dessa mensagem, começou a pensar em coisas que Deus tem colocado no seu coração e você quer colocar para fora, vem aqui na frente também. Nós queremos orar por você.